Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança, a fim de auxiliar nas reflexões diárias no cotidiano de todos sobre Jesus e Deus em nossas vidas. O programa Visão Espírita recebe o companheiro de trabalho da Lide Espírita, Paulo Catanose, profissional da área bancária e na seara espírita, divulgador do espiritismo, expositor, conferencista e coordenador das atividades de atendimento fraterno na Sociedade Espírita Allan Kardec. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, André. Obrigado, irmãos que nos assistem. Agradeço a Jesus mais essa oportunidade da gente estar conversando um pouco sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, sobre o Livro dos Espíritos e algumas dúvidas que geralmente vêm no nosso dia a dia, né? Obrigado pela oportunidade. Paulo, o cotidiano, o dia a dia, as pessoas, o que se fala, né? Quando fala a palavra espírito, isso traz diversas conotações e várias interpretações, independente de fé, religião que cada um participe. O que são espíritos? Bom, existem N entendimentos, né? Vamos falar perante a doutrina espírita, que ela nos coloca. Espíritos são os princípios, né, inteligentes do universo, que somos nós. Então, os espíritos são criados por Deus Pai, né, e são a inteligência universal, a inteligência, né, somos filhos de Deus, e que colaboram na obra de Deus, né, e que povoam os inúmeros mundos aí que temos. Nós temos essa definição dando a origem, né? O que são. Aí quando a gente coloca o que, a pergunta tem uma característica. Agora nós vamos trazer para outra característica da pergunta. Quem são os espíritos? Às vezes é surpresa para alguns, né? Mas os espíritos somos nós, né? A diferença é que alguns espíritos estão encarnados e outros não. Então, quando se coloca algumas questões em relação a espíritos como sendo coisa do outro mundo, né? Na realidade, espíritos são coisas deste mundo e de outros mundos. Espíritos somos nós. Eu e você, todos nós, filhos de Deus, seres inteligentes, né? E que estamos encarnados aqui neste planeta. Me lembro bem, Paulo, quando mais jovem, né? Bem mais jovem, ainda morador da cidade de Bebedouro, eu tinha que ir para a escola, né? E tinha alguns caminhos para ir para a escola, e num dos caminhos que eu tinha que fazer para ir à escola tinha um casarão. Um casarão daquelas épocas históricas da cidade, né? E o pessoal falava assim, ó, não passa ali não, que aquele casarão é mal assombrado, tem alma. Tem umas almas ali. E naquela juventude, né, de fato, ficava a curiosidade e a realidade. Passo, não passo, vou, não vou, e a gente passava, e por incrível que pareça, passávamos assustados, né? Preocupados. Correndo. Correndo, de medo, né? Acredito que você também deve ter histórias parecidas. Alma e espíritos têm o mesmo significado? Até antes de entrar em alma e espírito, falar um caso meu da minha vivência, né? Você tem ideia, lá, quando eu era criança pequena lá em Fernandópolis, né? Eu tinha medo de passar em frente ao centro espírita, que tinha lá, né, perto de casa, 3 quadras da minha casa, porque falava que ali tinha espírito, né? E como criança, aquilo que a gente não conhece, né, a gente teme, então a gente tem medo do desconhecido. Mas quando a gente passa a compreender, né, vê a razão, vê a causa daquele medo, conhece, vê que era simplesmente o desconhecimento, aí o medo se encerra. Hoje estamos aqui dentro de uma casa espírita, né? Eu, quando criança, tinha medo de passar em frente de um centro. Alma. Voltando à pergunta. A alma
ela tem várias conotações. Vamos falar perante a doutrina espírita, colocada por Allan Kardec. A alma para nós da doutrina é quando o espírito está encarnado. Então aí designamos como alma, um espírito encarnado. E como espírito, a gente designa como sendo o espírito desencarnado. Claro que falando que o termo espírito também, né, somos nós, espíritos encarnados também. Mas que a gente dentro da doutrina coloca como sendo alma, segundo Allan Kardec. Aí aquela tese que eu tinha lá da minha história, lá de passar na porta da casa, ela vai desmistificando um pouco, porque segundo o Espiritismo, alma é o espírito encarnado, então lá o que tinha não eram almas, eram espíritos, né? Pelo menos é o que se entende da sua resposta e é o que eu espero que os nossos amigos, telespectadores estejam percebendo. A nossa proposta de tornar claro, desmistificado, simples, essa realidade que abraça a todos nós. Paulo, é claro que nós estamos falando das almas, que somos nós, os espíritos encarnados, e estamos aqui, né? E os espíritos, que são aqueles que, na sua explicação, não tem mais o corpo físico, como é que eles vivem? Onde eles vivem? O que acontece? Certo. Nós, quando estamos desencarnados, né, vivemos no mundo espiritual, que dentro da doutrina espírita a gente também chama de erraticidade, né, que entra entre uma encarnação e outra. Então, os espíritos povoam os mundos que para nós são invisíveis, né, que estão em outra dimensão. Mas os espíritos vivem nos N universos, mundos existentes, né? Vamos falar de planeta Terra. Em termos de planeta Terra, para a gente ter uma referência, lembremos de André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele descreve para nós a colônia Nosso Lar. Então ele nos dá um exemplo de como alguns espíritos vivem. Vivem em cidades, em colônias, né? Determinado no plano espiritual, como seriam cidades nossas aqui da Terra. Claro que num padrão, algumas num padrão muito mais evoluído do que nossas construções atuais, mas numa outra dimensão, mais vinculados ao nosso planeta. Segundo nos ensina, né, a doutrina espírita um pouco acima da crosta terrestre. Então nós temos um mundo espiritual que nos cerca. Inclusive, você lembrou bem, nós tivemos um filme, né, que foi passado, né, com altíssima audiência, mostrando essa realidade espiritual, que, aliás, é uma curiosidade de todos nós, né, porque mudamos de dimensão, fica difícil perceber a dimensão do mundo espiritual nos vê. Por que nós não conseguimos ver esta dimensão, Paulo? Eles de lá nos veem aqui. E como que nós não conseguimos vê-los lá? Certo. Tudo é questão, né, em termos de vibração. Né? Uma outra dimensão, ela vibra no outro plano. Se a gente pensar, para trazer um exemplo, são como as ondas de rádio, ondas de TV, que elas navegam, né, numa determinada faixa de onda. E uma está próxima da outra, só que elas não se cruzam. Né? O que acontece em termos de plano espiritual e em termos de plano material, que é o nosso de terceira dimensão? A própria física quântica, né, a nossa ciência evoluiu e com a física quântica nos trouxe um melhor entendimento em relação às dimensões. Né? Então, o que acontece? Está provado até matematicamente pelos físicos quânticos que um ser de quarta dimensão, certo? Ele consegue enxergar as dimensões inferiores, ditas de terceira e de segunda dimensão. Então, se alguém, né, está vivendo em um mundo de quarta, de quinta dimensão, ele consegue ver os outros mundos. Só que não ocorre ao contrário. Quem está numa faixa de dimensão, né, mais material, ele não consegue ver uma dimensão mais sutil. Certo? Então seria da mesma forma. Como seria uma questão da gente sintonizar, né? A gente só vai conseguir ver determinada emissora de TV se a gente sintonizar aquele canal. Mas para isso a gente precisa ter instrumentos para. Segundo nos dizem os espíritos, num futuro, não sei há quanto tempo, mas no futuro provavelmente conseguiremos nos intercomunicar de uma forma mais direta com esses irmãos. Eles se comunicam conosco hoje, de forma presente. E nós podemos perceber pelos livros, pelas narrativas, pelo que está exposto aí. Conseguimos dar uma ideia de como vivem os espíritos nesta dimensão? Vivem em colônias espirituais, você falou de Nosso Lar,
Como que é esta realidade para o espírito, que aliás é a realidade que nos aguarda, né? Como é que é essa realidade? Essa realidade, né, a gente tem a nossa questão histórica, né, em termos de conhecimento, que às vezes a gente fantasia, né? E nos trazem algum conhecimento, né, que a gente já até abordou em programas anteriores, de céu, de inferno. Então, às vezes, a gente acredita, né, que vai desencarnar e vai para o céu, ou vai desencarnar e vai para o inferno. E não é bem isso. As colônias espirituais, geralmente, né, a maioria delas são colônias de estudo, são colônias de trabalho, onde a gente tem lá um dia a dia. E, geralmente, as colônias trabalham para nos auxiliar no progresso material aqui na Terra. Ou seja, em termos científicos, né, ou seja, em termos de elevação moral. Existem colônias que são dedicadas ao estudo. Então, alguns irmãos até se preparam lá antes de reencarnar para a sua profissão. Então, tem como se fosse universidade de médicos para se estudar medicina, alguns podem estudar direito, alguns podem estudar engenharia, se preparando para um reencarne. Então, na realidade, é um interconectado com o outro. Sendo que, conforme a doutrina espírita nos coloca, a realidade verdadeira, o mundo verdadeiro seria o mundo espírita, o mundo espiritual. Então há todo um labor de auxílio ao próximo, que é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo e a proposta de Deus nosso Pai. Então vamos deixar todos que estão nos assistindo, nós temos uma notícia boa para dar para vocês. Esse negócio de que morreu, descansou, não existe. O que existe é trabalho, trabalho, como já afirmou Jesus. Eu e meu Pai trabalhamos até hoje. Esse conceito é próprio do que o Paulo nos colocou, que é o incentivo permanente, constante ao progresso. Como já disse, o universo se move constantemente e nós, para enxergarmos o universo, precisamos ampliar a percepção do mundo que nos rodeia. Por que nós temos medo de espírito, Paulo? Porque a gente não conhece a nossa realidade, né? Então, a gente tem medo de espírito. Quando a gente coloca que tem medo de espírito, é porque a gente não conhece, né? Porque espíritos somos nós. Nós somos espíritos. A diferença é que somos espíritos encarnados. Aí a gente fala, tem medo de espírito. É porque tem medo do desconhecido. E isso é uma questão um pouco folclórica, né? É igual quando fala bicho-papão, né? Monstro embaixo da cama. Então, dentro da nossa evolução espiritual, nós somos como crianças ainda espirituais. E aí a gente tem medo do que é desconhecido. Então, o que é desconhecido nos traz medo. A partir do momento que a gente adquire conhecimento, utiliza a razão, a gente domina esse conhecimento e o medo se esvai. Exemplo, como a gente fala com os nossos filhos, né? Que ele está com medo do monstro embaixo da cama. A gente não vai lá, acende a luz, mostra para ele que não tem nada ali. Se precisar, a gente acompanha ele até que aquele medo passe. Então seria a mesma coisa, temos que buscar o conhecimento. Entender que espírito somos nós. Nós somos essência em espírito. O que Deus realmente criou é o espírito, que na linguagem nossa terrestre é difícil de descrever o que é o espírito. Então, o mais próximo que a gente pode chegar em termos de linguagem terrena é falar que é uma chama divina. Então, nós somos criados por Deus Pai como uma chama divina, como uma energia. E se a gente lembrar até de Einstein, Einstein afirmou, tudo é energia. Isto é que vai sobreviver às leis materiais que levam ao processo de nascer, crescer, amadurecer, morrer. Este ciclo material, ele não para, ele se renova. Mas esta essência maior, que é o espírito, continua. Já que nós continuamos, né, e estamos partícipes ativos, ou seja, envolvidos e comprometidos com tudo isto, no livro dos Espíritos, no capítulo 2, a partir da pergunta 452, né, onde, para quem está nos ouvindo pela primeira vez, vale lembrar que o Livro dos Espíritos tem 1019 questões, está dividido em 4 livros, né? Nós estamos aqui falando do livro 2, e aliás, caso você queira mais informações sobre o programa que estamos tratando,
que é a influência dos espíritos em nossas vidas, você vai poder, a partir da pergunta 450, ter mais informações mais detalhadas, mais minuciosas. O que estamos fazendo aqui é um programa convite para que você conheça, pesquise, se intere mais sobre a vida espiritual e esta realidade. Os espíritos influenciam, né? Como que eles nos influenciam? Como que eles participam ativamente? Eles são ativos no nosso cotidiano? Não são? Como é que é esta participação dos espíritos em nossas vidas? É uma participação bem ativa, né? Você falou do Livro dos Espíritos, lá na questão 459, a gente encontra lá que eles influenciam muito em nossas vidas, até mais do que possamos imaginar, certo? Então, mas o que a gente tem que entender? É que quando a gente conhece, né, se torna diferente. Então, falamos de influência dos espíritos em nossas vidas. Eles influenciam. Mas é a mesma coisa como influenciasse um amigo na sua vida, né? Ou até um inimigo que influencia em nossa vida, não é? Para você, por exemplo, se eu te falasse alguma coisa para você fazer que não seja uma coisa, né, de acordo com a boa moral e os bons costumes, você faria ou não? Não. Certo. Isso é uma decisão sua. E é a mesma coisa em relação aos espíritos. Eles nos influenciam, sim, através de pensamentos, né? Através de transmissão de intuições dos espíritos mais elevados. Mas vamos supor que nós tenhamos algum espírito que esteja nos influenciando negativamente. A decisão de acatar aquilo ou não é a nossa. Então nós somos responsáveis por aquilo. Então a gente tem que tirar um pouco o conceito, né, em relação a atribuir a responsabilidade aos outros. Geralmente a gente faz isso devido à nossa imaturidade ainda espiritual. É como uma criança. Uma criança, quando apronta uma arte, né, não joga a culpa geralmente no irmão, né, ou foi o outro que me provocou. É o que acontece. Então, em relação à influência dos espíritos em nossas vidas, vamos falar um pouco da negativa. Eles podem tentar sim, mas a decisão, se eu vou acatar ou não aquela influência, é minha, é nossa. Então, a responsabilidade é nossa. Como Chico Xavier disse uma vez, se a gente arremessar uma bola numa parede e ela tiver um buraco, aquela bola pode atravessar aquela parede. Só que aquela parede não tiver buraco, a bola não vai atravessar, ela vai voltar para nós. Então é a mesma coisa em relação à influência dos espíritos. Se a gente permitir, é que vai ter influência. Isso em relação à negativa, certo? Vamos falar da positiva. Os nossos mentores, né? Todos nós temos um dito anjo da guarda, que a gente chama de um mentor espiritual. Ele realmente busca nos influenciar, mas da forma positiva. Então, nos intuindo. Sabe aquela... Às vezes, aquela coisa que você fala assim, não, eu vou por aqui, aí você fala, não, né? Vem algo assim, você fala, não, não vai que não vai dar certo. Mas quando a gente teima, geralmente, o que acontece? Damos com os burros na água, né? Como diz o ditado popular. Então, o que é fundamental para a gente perceber a influência? É nos conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Que aí você vai conseguir perceber se aquilo é seu, se é um pensamento seu, ou se aquilo está sendo intuído por um terceiro. Então, pensemos em algo que a gente não pensaria no momento, certo? Num trânsito. De repente, nós, né, de uma forma educada, alguém te fechou e você não faria algum ato diferente. Você se portaria com educação, mas no momento ali, né, você acaba se inflamando. Pode ser questões de instinto, mas pode ser questões de influência. Vamos supor que numa discussão, né, bem a figura do anjinho, né, e do demôniozinho dos desenhos infantis, que tem aqueles dois, né, tentando te influenciar, o seu anjo da guarda ou talvez algum espírito não tão simpatizante. Nós vamos dar ouvidos àquele que a gente quiser, àquele que a gente tiver maior sintonia. Então, de novo, tudo depende de nós. Para o nosso telespectador perceber e ampliar até tudo que você está nos orientando, isto é percebido pelo nosso pensamento. É assim que nós vamos captar, é assim que nós vamos perceber esta influência e que ela também se manifesta por todo o nosso corpo.
nós vamos perceber sensações, emoções, né? Tudo isso a partir de uma presença, de uma influência. Bem comum, bem parecido, igual quando alguém se aproxima de nós. Como nos sentimos quando se aproxima um amigo? Né? Como é que o nosso corpo reage diante disto? Como é que os nossos olhos brilham? Como é que os nossos ouvidos? Como é que estamos? O que acontece conosco quando se aproxima uma adversidade? Ou um possível inimigo, ou uma contrariedade? O nosso corpo também reage. Então, esta presença, se nós nos dermos um pouquinho mais de atenção, ela pode ser percebida também fisicamente, né? Um bom exemplo que nós podemos dar ao nosso telespectador, né, é aquela alteração do batimento cardíaco, aquela sensação de vazio na região estomacal, né? Aquele famoso arrepio, algo que nos mostra que tem de fora se aproximando de nós. Paulo, ainda é importante para nós esclarecermos aqui, a crença na vida após a morte nos faz crentes na existência do Espírito? Com certeza. Imagine o seguinte, se nós somos seres totalmente materiais, acreditamos que a vida acaba com a morte. Então, se você acredita naquilo, que a vida acaba com a morte, então você provavelmente não vai acreditar em espírito, não vai acreditar em alma, porque você acha que é tudo matéria. E que aí, a hora que o seu corpo se dissolver, acabou, não existe mais nada e o seu corpo vai voltar à natureza, certo? Mas quando você tem a crença na vida após a morte, em especial, você acredita com certeza em espíritos. Por quê? Se você vai viver após a morte, você vai ter que viver de alguma forma. Então, com certeza é em espírito. E conforme a doutrina espírita nos coloca, que pode ser abordado até no outro programa, existe o envoltório do espírito, né, quando desencarnamos, que é o perispírito, que ele é uma vestimenta própria, né, para termos, que é similar ao corpo humano, que temos dessa personalidade, mas é algo próprio para que a gente possa vivenciar o mundo espiritual. E ele é próprio de cada planeta em que habitamos. Você pode acessar este programa Visão Espírita também através da nossa página no Facebook, facebook.com/Visão Espírita TV, ou no site do programa www.visãoespiritarp.com.br, ou através do site da União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, o site da USE, que é www.userp.org.br, ou através do site da Sociedade Espírita Allan Kardec, que é www.seacrp.com.br. Todos os programas Visão Espírita estão disponíveis também no YouTube, para que você possa assistir a qualquer tempo e a qualquer momento. E os bons espíritos irão influenciá-lo a tomar uma sábia decisão. Paulo, estamos chegando ao término desta conversa agradável, desta proposta de levar um incentivo ao nosso telespectador para que ele leia o Livro dos Espíritos, leia no livro 2º o capítulo sobre a influência dos espíritos, a partir da questão 450. Nos dê uma mensagem para o nosso telespectador, um convite para que ele procure, pesquise, se conforte com a influência dos espíritos em nossas vidas. Certo. Sabem aquela pergunta que a gente sempre fez, de onde viemos, para onde vamos? A gente vai encontrar as respostas lá no Livro dos Espíritos. As questões que foram colocadas lá foram estruturadas de uma forma justamente para nos trazer respostas daquilo que a gente nem sonhava, né, em obter. Então, a doutrina espírita, o trabalho de Allan Kardec, né, com os espíritos, principalmente pelo Espírito Verdade, que dirigiu os trabalhos, nos trazem respostas de esclarecimento que a gente, como humanidade, né, tem que agradecer a Jesus a oportunidade. Então, quem puder, leia o Livro dos Espíritos. Lá, através das suas questões, através das suas respostas, através do raciocínio, né, de Allan Kardec, podemos encontrar inúmeras respostas.
E tem algumas obras até que existe lá no final, né? Alguns pontos em ordem alfabética. Então, se você quer saber sobre alma, fala citações. Se você quer saber sobre morte, se você quer saber sobre o mundo dos espíritos, está lá e a gente pode encontrar as respostas. Então, o que é desconhecido nos causa medo. Aquilo que a gente passa a conhecer, a gente detém conhecimento, né? E aí a gente se aposta daquele conhecimento. E aí crescemos. E aí podemos viver a nossa vida, né, com muitas das respostas que a gente nem sonhou que conseguiria obter. Estão ali, ao nosso alcance. Nós agradecemos ao Paulo Catanose pelas respostas, pelo bate-papo, pela presença amiga no nosso programa Visão Espírita. Esperamos que você, que compartilhou conosco destes momentos, também tire para o seu coração lições maravilhosas que lhe ajudem a ver a vida além da vida. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.